Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos duas notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. A esperança veste a camisa 10. E quando essa camisa volta a se movimentar no campo das Laranjeiras, o coração tricolor pulsa mais forte. Nesta semana, a melhor notícia para nós, torcedores do Fluminense, não foi contratação bombástica, nem vitória apertada no fim. Foi ver Paulo Henrique Ganso de novo no gramado, treinando, participando, sentindo a bola. Sim, ele está de volta aos treinos e pode, finalmente, reforçar o time no confronto desta quarta-feira contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileirão. Uma possível volta que vai além de uma simples escalação. É simbólica, representa resistência, talento e, principalmente, identidade tricolor. Ganso é daqueles jogadores que não precisam de muita pirotecnia para mostrar sua importância. Ele é sutileza, inteligência, ritmo. Quando toca na bola, é como se o tempo desacelerasse ao seu redor. Em um futebol cada vez mais corrido, físico e mecânico, Ganso é arte. E essa arte esteve ausente nas últimas semanas. Um edema no quadríceps da coxa direita o tirou da partida contra o Cruzeiro e das duas rodadas seguintes, incluindo o clássico contra o Flamengo, onde fez falta, muita falta. Não só pela ausência de um meia cerebral, mas pela falta de personalidade no meio-campo. Na última segunda-feira, ele voltou a treinar com o grupo que não foi titular no Fla-Flu. A presença dele já muda o ambiente. O elenco percebe. A torcida sente. Ganso impõe respeito, não com gritos, mas com postura. Ninguém precisa lembrar o currículo dele. O que precisamos lembrar, e muitos esquecem, é que Ganso ainda é ídolo. E merece ser tratado como tal. Desde que chegou ao Fluminense, Ganso passou por fases boas e outras difíceis, mas sempre se manteve como referência técnica. Ele nunca foi apenas mais um jogador no elenco. Mesmo quando não está em campo, sua presença é marcante no vestiário, nos bastidores, na liderança silenciosa que poucos conseguem exercer. Seu toque refinado, sua visão privilegiada, sua capacidade de encontrar espaços onde ninguém vê, são qualidades raras, quase extintas no futebol brasileiro atual. Nos últimos 45 dias, sua participação foi limitada. Desde a partida contra o Once Caldas, no fim de maio, Ganso acumulou apenas 48 minutos jogados. Foram 3 míseros minutos contra o Internacional, saindo do banco, e 45 minutos contra o Ulsan, na Copa do Mundo de Clubes. Não entrou em campo nos demais jogos da competição. E enquanto o time se mostrava travado, sem criatividade, sofrendo para criar uma jogada mais limpa, Ganso assistia tudo do banco, segurando a vontade de resolver com um passe milimétrico ou um toque de genialidade. O torcedor tricolor que conhece a história recente do clube sabe que o Fluminense nunca foi um time de força bruta. Nosso estilo sempre foi o da inteligência, da técnica, da bola bem tratada. E é exatamente isso que Ganso representa. Num time que sofre para furar defesas fechadas, como foi contra Cruzeiro e Flamengo, é ele quem pode dar clareza e verticalidade ao jogo. Não há outro com a mesma capacidade de leitura tática e toque refinado. Ele não precisa correr 10 km por jogo. Basta dar 3 toques certos no momento certo para mudar tudo. E é por isso que, para muitos de nós, ele ainda é um ídolo. Porque idolatria não vem só dos números ou dos troféus levantados. Vem da identificação, da simbologia, da maneira com que um jogador representa o que o clube é. Ganso representa o Fluminense que encanta, que tem classe. O Fluminense que joga bonito, mesmo quando o mundo do futebol insiste em valorizar apenas a correria e a força. O time vive um momento delicado. São 3 derrotas consecutivas, para o Chelsea, no Mundial, depois para o Cruzeiro no Mineirão, e o mais dolorido, o revés no clássico contra o Flamengo. A queda de rendimento não passa só pela parte física ou tática, passa pela ausência de figuras como Ganso, que ajudam a dar direção quando o barco começa a balançar. É ele quem pode organizar a bagunça, retomar a fluidez, transformar posse de bola em oportunidades reais. E é disso que estamos precisando com urgência. Se depender do treino desta terça-feira, Ganso pode estar de volta no Maracanã. Ainda não há confirmação, mas a possibilidade já anima. Mesmo que não atue os 90 minutos, sua entrada no segundo tempo pode ser decisiva. O torcedor sabe. O adversário sabe. E o próprio Ganso também sabe que ainda tem muito a oferecer. Há quem diga que ele já deu o que tinha que dar, que seu tempo passou. Mas esses são os mesmos que não entendem o peso de um jogador como ele no elenco. Futebol não se resume a estatísticas frias.
É emoção, é influência, é a diferença entre um time sem ideias e outro que encontra soluções com uma simples enfiada de bola. Quando Ganso estiver em campo novamente, vestindo o manto tricolor, será mais do que uma volta de jogador machucado. Será o retorno da elegância, da inteligência, da identidade do nosso Fluminense. E para quem acha que ídolo é só aquele que faz gol em final, está na hora de rever os conceitos. Ídolo é também aquele que inspira, que lidera com a bola nos pés, que representa a alma do clube. Por tudo isso, eu digo com convicção, Ganso ainda é ídolo do Fluminense. E o seu lugar é no campo, comandando o nosso meio, distribuindo passes como se escrevesse poesia com os pés. Que venha o Palmeiras. E que venha com Ganso em campo, porque com ele, a esperança sempre renasce. Agora vamos à segunda notícia. Ver Everaldo em campo com a camisa do Fluminense tem sido, para muitos tricolores como eu, uma mistura de frustração e incredulidade. Não é de hoje que os nossos olhos testemunham o quanto o ataque do nosso time sofre para funcionar. E com a recente saída do nosso camisa 10 colombiano, um dos pilares do elenco nos últimos tempos, esse problema só se agravou. O Fluminense segue sem marcar gols há 3 partidas, e o alarme já soa forte nas Laranjeiras. Precisamos urgentemente de soluções, mas, sinceramente, Everaldo não pode ser uma delas. É difícil compreender como um jogador que não entrega desempenho, nem gols, ainda ocupa tanto espaço no elenco. Everaldo é, neste momento, o terceiro jogador com mais jogos pelo clube em 2024. Isso mesmo. Ele tem o mesmo número de partidas que Martinelli, um dos nossos jogadores mais regulares. São 33 partidas até aqui. 33. Mas agora olhe para o número de gols que ele fez. Apenas 5. Isso mesmo. 5 gols. E vamos analisar esses gols com mais cuidado. 2 foram contra o Águia de Marabá, naquelas partidas em que o adversário praticamente implorava para ser goleado. Outros 2 saíram contra o GV São José, numa competição onde o Fluminense já entrou em campo com a classificação praticamente garantida. E o 5º gol foi diante do Sport, numa atuação coletiva que disfarçou mais uma performance apagada dele. Ou seja, Everaldo não fez nenhum gol decisivo, não foi protagonista em nenhum jogo importante e tampouco demonstrou evolução. Quando o bicho pega, ele some. Quando o jogo exige um jogador decisivo, ele se esconde. E isso não é uma questão de má vontade com o jogador. Pelo contrário. Todo torcedor quer ver um atleta vestindo nossa camisa e rendendo. Queremos ver gols, garra, entrega, evolução. Mas não é o que acontece com Everaldo. Se olharmos a minutagem em campo, ele sequer está entre os 10 jogadores que mais atuaram em tempo real. Ele é apenas o 16º em minutos jogados. Ou seja, entra bastante, mas sai rápido. Não tem fôlego, não tem constância. E mesmo assim tem mais chances do que merece. Quando comparamos Everaldo com outros atacantes do elenco, a decepção aumenta. Serna, por exemplo, que tem menos minutos em campo, já balançou a rede 7 vezes. E não se trata apenas da frieza dos números. Serna mostra presença, movimentação, vontade. Já Canobio, recém-chegado, mesmo ainda se adaptando, tem mostrado mais utilidade dentro de campo do que Everaldo em toda a temporada. Não é possível que, em pleno 2024, o Fluminense ainda esteja apostando em um jogador que não entrega resultado algum. A camisa do nosso clube é pesada. Ela exige mais do que correria sem direção. Ela exige inteligência, técnica, capacidade de decisão. E Everaldo não demonstra nada disso com consistência. Seu estilo de jogo é limitado, previsível e, muitas vezes, irritante. Quando está em campo, parece que falta aquele algo a mais. Aquela chama que faz um atacante se impor diante de um zagueiro, que busca o gol com fome. Everaldo joga como se estivesse cumprindo tabela. E o mais preocupante é que ele não é mais nenhum garoto. Não estamos falando de um jovem em formação, que pode ganhar casca com o tempo. Já tem bagagem, já rodou por outros clubes, e mesmo assim não conseguiu se firmar. Nem no Bahia, onde teve uma boa fase passageira, conseguiu se consolidar como uma peça confiável. Chegou ao Fluminense com expectativa baixa, mas nem mesmo essa expectativa mínima conseguiu superar. A diretoria precisa acordar. O Fluminense não pode seguir apostando em peças que claramente não funcionam. Everaldo, por mais que seja esforçado, não tem qualidade técnica para ser uma opção ofensiva de um time que quer brigar por títulos. A gente precisa de jogadores decisivos, de atacantes que façam a diferença, que botem a bola para dentro mesmo nos jogos complicados. E isso passa longe do que Everaldo tem oferecido. A torcida tricolor é exigente porque sabe do tamanho do clube que torce.
Somos campeões continentais, temos uma história gigantesca e queremos mais. Não podemos nos contentar com atacantes que só aparecem em jogos irrelevantes ou quando tudo já está resolvido. É hora de olhar para frente e entender que a camisa 9 precisa ser usada por alguém que honre o peso que ela carrega. E, com todo respeito ao profissional Everaldo, ele não é essa pessoa. Queremos um time com mentalidade vencedora. Um elenco que, mesmo com limitações financeiras, saiba buscar soluções criativas e eficazes. Olhar para dentro da base, observar o mercado sul-americano com mais atenção, investir em nomes que possam realmente agregar. Manter Everaldo como reserva imediato do Cano é empurrar um problema com a barriga. Quando o Cano não está em campo, a queda de qualidade no ataque é gritante. E não existe nenhum cenário em que Everaldo seja uma resposta à altura. É duro ter que escrever isso, mas é a verdade que muitos tricolores sentem e comentam nas arquibancadas e redes sociais. Estamos vendo o time perder fôlego, empatar ou ser derrotado em jogos que poderiam ser vencidos, e a bola sempre chega nele, e morre. A jogada para. O ritmo quebra. O torcedor se irrita. A confiança vai embora. E o Fluminense, que tem um dos melhores meio-campos do país, fica sem um finalizador que honre as jogadas criadas. O problema é coletivo, é verdade. Mas ele se agrava quando quem está na referência ofensiva não corresponde. Não adianta ter bons passadores, dribladores, volantes que chegam bem ao ataque, se a bola chega ao centroavante e volta como se tivesse batido em uma parede. Precisamos de soluções urgentes. Precisamos de atacantes de verdade. Everaldo pode até ser útil em uma ou outra partida pontual, mas não pode ser tratado como uma peça-chave. Não tem condição técnica, não tem capacidade de decisão, não tem o faro de gol que essa posição exige. Chega de aceitar o medíocre como normal. O Fluminense é grande demais para isso. Deixa sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!